PSDB achou da escolha de Miguel Correia Júnior, do PT, para vice na chapa de Márcio Lacerda. Os tucanos fazem parte da coligação que pretende reeleger o prefeito de BH. Conversa comigo o presidente do PSDB Mineiro, o deputado federal Marcos Pestana. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Deputado, o que o PSDB achou? Agradou o partido? Primeiro é preciso, mais uma vez, esclarecer, porque os olhos, principalmente de fora de Minas, estranham muito essa aliança. Acham ela exótica, esquisita. E não tem nada demais. O que houve? Isso não veio com vento nem caiu com a chuva. Houve uma experiência concreta de cooperação entre o governo Aécio Neves e o governo Fernando Pimentel na prefeitura, PSDB e PT. Em 2008. Então, isso não foi geração espontânea, não foi um passe de mágica. Houve uma experiência, eu vivi isso na saúde e em todos os outros setores. Isso resultou nos maiores investimentos da última década em Belo Horizonte e na região metropolitana. Então, a partir disso, e não tendo nenhum dos dois partidos naquele momento uma solução natural, Aécio e Pimentel conversaram e resolveram achar um nome comum, entendendo que esse pacto seria bom para a cidade. Fizemos o pacto e a aliança em 2008, elegemos Márcio Lacerda, que era uma pessoa com trânsito dos dois lados. Como nós já tínhamos o governador Aécio e o PT estava saindo da prefeitura para entregar a cabeça de chapa para o Márcio Lacerda, nós concordamos, mesmo sendo um partido com muito mais peso político eleitoral, concordamos para viabilizar a aliança em dar o vice para o PT. Não em Belo Horizonte, né? Não, somos a última pesquisa Vox. Pois mas naquela época, para ocupar a prefeitura de Belo Horizonte, o PT e o PSB tinham ocupado desde 92. Não, mas nós ganhamos todas as últimas eleições aqui, todas. O Anastasia deu de 3-1 no Hélio Costa com apoio de Dilma, Lula, Sim, mas Pimentel. Aí foi a disputa do governo do Estado. Não, fizemos agora. Não, estou falando em BH, 3-1 em BH. Sim, mas para eleger 75 o governo do 25. Estado e não, a presidência. A Vox fez uma pesquisa recentemente, um mês e meio atrás, e ao perguntar às pessoas qual é a pessoa que mais influencia o voto delas, deu 51% a Aécio, 12% a Anastasia e 10% Pimentel. Deputado, então, e o assim, nome o Miguel Correia? Então, assim, quer dizer, essa aliança deu certo, trabalhamos juntos na prefeitura e não teríamos por que desfazer disso. A decisão que o PT tomou no seu último encontro, depois de 5 encontros, foi a melhor, prevaleceu o bom senso, porque não faria sentido uma corrente ligada ao Roberto Carvalho, que é contra Márcio Lacerda, contra a aliança, contra essa estratégia acordada entre os 3 partidos, PSB, PT e PSDB, não faria sentido uma corrente que é contra a aliança indicar o vice. Então, o Miguelzinho é um companheiro de primeira hora. Então, eu espero que o Miguel agora seja o vice de toda a aliança. Ele não é mais o vice do PT. Ele tem que se comportar, ele não pode reproduzir o erro do Roberto Carvalho. Ele é uma pessoa de bom trato, de diálogo fácil, uma pessoa conciliadora. Eu acho que vamos bem, faz tempo que nós teríamos que ter começado a discutir programa de governo e estratégias de campanha. Porque a pior coisa para o Márcio Lacerda é achar que já ganhou. Então nós precisamos botar o pé no chão e trabalhar, arregaçar as mangas, porque ninguém ganha eleição de véspera. Pois é, quando o senhor fala que a pior coisa para o Márcio Lacerda é achar que já ganhou, a gente pensa logo numa conversa que tem sido repetitiva em relação ao senador Aécio Neves. O senador estaria articulando, estimulando candidaturas adversárias ao Márcio Lacerda, outras candidaturas ligadas a partidos que são base do PSDB em Minas. O que tem de verdade nisso, deputado? Absolutamente nada. Nós temos analistas, colunistas e articulistas muito criativos. E o Aécio é o grande líder, o grande eleitor. Isso, a base dessa o PSDB, se sustenta é que seria interessante para ele em 2014. O PSDB tem uma tradição muito clara, que é marcada pela coerência e pela consistência. Nós não estamos nisso de brincadeira, nós estamos abrindo mão de uma perspectiva. Podíamos ter um candidato próprio,
nós estamos pensando no futuro da cidade, na vida das pessoas que moram aqui em Belo Horizonte. Nós não temos nenhuma ambiguidade. O Aécio é um grande líder, um estadista, ele não está de brincadeira nisso, não tem nenhuma dubiedade na nossa posição, assim como em 2008. O Aécio foi o principal ator para eleger Márcio Lacerda, ele será em 2012. Então, isso tudo são especulações. Uma coisa é o Délio Malheiros, que é um grande amigo, companheiro, faz parte da base, é do PV, ser nosso aliado na sustentação do governo Anastasia. Outra coisa é ele decidir legitimamente ser candidato. Em 2008, um grande amigo nosso, grande companheiro, o Gustavo Valadares, do Democratas, também foi candidato. Nem por isso, quer dizer, o que vale é o que vai para a televisão, para o palanque eletrônico, para as ruas. E o Aécio foi o grande eleitor do Márcio Lacerda e permanece nisso, o sem Leonardo especulação. Quintão, o deputado Leonardo Quintão, que é pré-candidato do PMDB, não pode, dentro desse raciocínio, esperar nada do senador Aécio Neves. Porque ele não só elogiou o senador, como disse que deseja muito o apoio do senador. Não, ele usou até uma expressão que é o sonho de consumo dele. O sonho de consumo. Nós também derrotamos ele. Em 2008, é uma pessoa com quem nós temos a porta aberta, o diálogo, é uma pessoa que admira o Aécio. Todos os candidatos, o sonho de compromisso é ter o Aécio do lado deles. Senador? Agora, o fato deles quererem isso não quer dizer que o Aécio está nessa posição. O Aécio tem uma posição muito firme. Não seria essa a estratégia do senador? E estimular essas candidaturas, pensando em 2014, em ampliar os apoios dele? É um equívoco, assim, a história brasileira já provou várias vezes que a eleição municipal não é a antessala da eleição nacional. Não há nenhuma conexão. Nas capitais é um pouco, não. O Collor se elegeu presidente com 4 ou 5 prefeitos no Brasil inteiro. Então, assim, não há essa conexão entre o voto para prefeito e o voto para a presidência da República. Mas então por que existe essa preocupação tão grande com a aliança com o PSB? Não, mas o PSB porque é o melhor para a cidade. A gente não pensa... há um engano, há uma visão conspirativa, achando que os políticos ficam tramando o tempo todo. E, na verdade, o que a gente precisa é pensar na vida das pessoas. A missão nossa é melhorar a vida das pessoas. O que é melhorar a vida do morador de Belo Horizonte? É resolver o problema do metrô, do Rodoanel, o Hospital do Barreiro, melhorar a educação nas escolas. Mas isso realmente é o que o eleitorado deseja. E o melhor para isso... Os partidos políticos fazem alianças, então, mas nosso diagnóstico, se a gente fizesse um jogo estreito, míope, só partidário, nós lançaríamos um candidato próprio que teria grande chance de vitória. Dado o prestígio do Aécio, isso é muito significativo. Na pesquisa Vox, o Anastasia, que é um político novo, que disputou só uma eleição, fica com 12% na frente do Fernando Pimentel, ministro, ex-prefeito, que ficou com 10%. O Aécio fica com 51% em termos de influência na formação da decisão de voto. Por exemplo. Então é o seguinte, a gente não mistura as bolas. O Aécio é quase uma unanimidade. Mas não incomoda, por exemplo, a proximidade do presidente estadual do PSB, Valfrido dos Mares Guia, com o ex-presidente Lula, a influência que o ex-presidente Lula tem sobre ele? Não, o Valfrido é um grande amigo que eu tenho, particular, fui adjunto dele, ele me trata quase como filho. Ele tem lá suas paixões, nós temos as nossas, nós estamos focados, essa aliança é circunscrita no tempo e no espaço. Nós estamos falando do território de Belo Horizonte para 14, 16. 2014 nós teremos Fernando Pimentel ou Patrus de um lado e alguém do nosso campo, do PSDB, do outro lado. Ele vem sendo aventado como um possível candidato. O Márcio Lacerda, ele é muito correto do ponto de vista pessoal e ele é muito transparente. Quem conhece ele é muito direto. Ele está se elegendo prefeito, ele fala o tempo todo nas conversações que ele quer ser o prefeito da Copa, que vai ficar 4 anos e que jamais enfrentará nem Aécio nem Pimentel. Então, ele não será candidato em 2014. O Aécio será candidato a presidente da República. Fernando Pimentel talvez será candidato ao governo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estaremos juntos agora, em 2012, para um projeto para a capital. No governo estadual, na presidência da República,
Em 2016, na Prefeitura de Belo Horizonte, provavelmente haverá novamente uma polarização entre PT e PSDB. E eu comentava no Twitter, brincando, que é até saudável para o Brasil ter uma polarização entre o PSDB e o PT. É muito melhor que ter, igual nós vimos aí, cenas na televisão, um deputado neonazista estapeando uma deputada comunista. Quer dizer, essas radicalizações... quer dizer, o nível de avanço no Brasil, a democracia amadureceu muito. Deputado, eu preciso, desculpe interromper o senhor, mas tem duas coisas que eu quero conversar, claro, e nós precisamos ser objetivos, vamos, que o tempo está apertado. Qual a expectativa do PSDB para a coligação proporcional? O PSDB pode aceitar, por exemplo, uma coligação com o PSB e o PT? Não tem o menor cabimento, não haverá. Não há possibilidade. Não haverá coligação, eu estou afirmando, não haverá coligação. Nem do PSDB, nem do PSB com o PT, na proporcional. Mas o PSDB está... Isso é certo? O senhor está garantindo? Estou informando a você. Está me informando. Então a aliança é o quê? PSDB, PSB? Está em conversação. Há duas hipóteses abertas. Mas por que o senhor está informando com tanta convicção? Simplesmente não interessa nem ao PSB, nem ao PSDB a aliança com o PT na proporcional. Mas o PT tem essa expectativa e pretende pressionar. Expectativa na vida eu tenho tantas também, nem consigo realizar todas. Então não vai acontecer. Não, e não em vai que pé que estão as negociações? PT, PSDB? Nós fizemos totalmente diferente do PT. Nós nomeamos um interlocutor, que é o vereador Pablito. Ele começou de baixo para cima. É porque os vereadores, os socialistas são contra. Fizeram um manifesto, por isso que eu estou dizendo que não haverá coligação. Todos os candidatos do PSB e os atuais vereadores, inclusive, fizeram um manifesto. Todos levaram à direção nacional. Sim. Que, se houver coligação, nenhum deles será candidato. Implode o PSB. Mas por que os tucanos ainda alimentam, então, porque as chapas são mais homogêneas. E aí entra um pragmatismo, é um negócio, eles são especialistas nessas contas. Vereador faz conta, deputado também. O prejuízo não faz o tempo todo faz conta, quantos que cada um vai fazer e tal. Então, assim, há uma interlocução respeitosa e democrática, de baixo para cima, do PSDB com o PSB. E hoje eu vou dar, inclusive, continuidade a essas conversas. Diferente do Rui Falcão, que veio aqui, em nome do PT, botar a faca no peito. Do PSB, falar que exigimos a vice mais a coligação. Não haverá coligação proporcional. Vamos aguardar. Vamos. Deputado, como a bancada federal do PSDB avalia a situação do governador de Goiás, Marconi Perillo, tucano, Marconi Perillo, que vai à CPI nesta terça-feira responder na CPI do caso Cachoeira? Olha, o Marconi é uma pessoa muito querida no PSDB, é um militante histórico, é uma pessoa emblemática do PSDB, um grande líder, não é à toa que é jovem ainda, é a terceira vez que é governador de Goiás, e é uma pessoa muito firme, de personalidade muito forte, muito Mas ele ligado. Ele está em xeque, difícil. Como o Cabral está, como o Agnello está, como o governo federal está. Essa coisa... a coisa parece que esquentou um pouco mais, as denúncias aumentaram em relação a ele. É a maior empreiteira do PAC. Ou estamos esquecendo disso? Por que o foco, às vezes, é só no Marconi? Não, nós temos que investigar todo... fatos novos, né? Eu tenho certeza, eu conheço o Marconi há muitos anos, quando ele era deputado federal, tinha 3%. Eu lembro de um café da manhã na casa do nosso presidente de então nacional do PSDB. Eu estava fazendo um trabalho a pedido do Pimenta da Veiga para a Executiva Nacional e o Marconi, encostado na parede, estava em pé no café da manhã na casa do Zé Aníbal, falando assim, ele tinha 3% contra o Iris Rezende do PMDB. Ele falou assim, eu vou ganhar essa eleição, eu vou ganhar, e ganhou. Ele é uma pessoa muito decidida. Eu espero que ele consiga esclarecer todas as dúvidas. E ele sempre, duas coisas eu afirmo. Ele foi consultado previamente, porque o PSDB ia assinar o requerimento da CPMI. Se ele devia alguma coisa. Não, nós consultamos ele, Marconi, a nossa posição é assinar, mas queríamos te ouvir, porque está esse foco em você. Ele falou, nenhum problema, toquem para frente, eu não tenho nada a temer. Segundo, ele, desde que foi instalada a CPI, ele fala para a gente, eu quero ser ouvido, eu quero ser ouvido, foi o único governador.
Foi o único governador que se propôs. Eu espero que o depoimento dele seja esclarecedor. Todo homem público está sujeito a essas coisas. Eu espero que ele consiga satisfazer todas as dúvidas, colocar os pingos nos is e continuar prestando o serviço que ele presta ao povo de Goiás e ao Brasil. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado. Pena que é pouco tempo. Vamos conversar outras vezes. Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana, ele é presidente do PSDB Mineiro. Nós conversamos aqui sobre a escolha que o PT fez do candidato a vice na chapa do prefeito Márcio Lacerda, que vai buscar a reeleição, da qual o PSDB faz parte. Conversamos também sobre o Marconi Perillo, o governador Marconi Perillo, que vai à CPI nesta terça-feira para responder sobre as suas ligações com Carlinhos Cachoeira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.